O Santos segue no mercado da bola em busca de contratações para reforçar o seu elenco, visando esse segundo semestre, o segundo turno do Campeonato Brasileiro. A gente já trouxe aqui que o Santos se acertou com Tomás Palacios, jogador que pertence à Inter de Milão, argentino, 22 anos, e que chega ao Peixe por empréstimo com opção de compra. Temos mais detalhes sobre o jogador, caso você não conheça, no vídeo anterior a esse que nós postamos aqui no canal. Inclusive vou deixar o cardzinho com esse vídeo para que você possa acompanhar depois que você assistir esse, mas o Santos não quer parar por aí. O Santos quer mais um defensor, deseja reforçar o seu meio-campo e também o ataque. O ataque, inicialmente, o Santos deseja ter um novo centroavante. Até pela possível venda do Lucas Meireles, que o Santos está bem perto de sacramentar essa saída do jogador revelado pelo Peixe, já que também não está muito contente com o Tiquinho. O David também não empolga e é emprestado, ele pertence à equipe do Chelsea, então seria também uma ideia de contratar visando esse segundo semestre e também já a partir de 2026. Só que tem um outro porém para ataque. Dependendo de como as conversas do Guilherme acontecerem com o Vojvoda, pode ser que o Santos também precise de mais um atacante, só que para jogar pela ponta esquerda. O Guilherme treinou nessa terça-feira no CT Pelé, mas ainda não está batido o martelo se ele vai permanecer no Santos ou não. Então, caso apareça uma proposta, caso o Guilherme também decida por deixar o Santos, não vou me surpreender se o Santos também buscar um novo jogador para jogar no lugar do Guilherme. Lembrando que Cabadeiro e Robinho Júnior, preferencialmente, eles atuam pelo lado direito do campo. O Barreal pode atuar nas duas, preferencialmente ele gosta mais do lado esquerdo, mas mesmo assim, em termos numéricos, o Santos teria que ir atrás de um ponta caso o Guilherme saia. Só que vamos falar aqui também sobre jogadores do meio-campo, o Rômulo, e falaremos também sobre o Alexis Duarte, nome que o Santos vê de uma forma bem positiva para qualificar o elenco, o que está pegando nessa negociação com o Spartak, e também tem a negociação em andamento com o Tigres, pelo Rômulo. Rômulo que não é apenas volante, pode jogar também em mais posições. Mas vamos começar aqui com o Rômulo. Inclusive temos a matéria do GE que trouxe o seguinte: Santos faz proposta de 30 milhões por volante Rômulo do Tigres. Tigres, tá, gente? Com S, que é do México. Tigre é da Argentina. O Santos segue na busca de reforçar o elenco de Juan Pablo Vojvoda. O clube fez uma proposta de 5,5 milhões de dólares, aproximadamente 30 milhões de reais pelo volante Rômulo do Tigres. Depois de acertar a contratação por empréstimo do zagueiro Tomás Palacios, da Inter de Milão, a diretoria segue na busca por mais reforços para um novo treinador. E vale ressaltar que o Rômulo, ele é colocado como volante, mas ele é um jogador que, neste momento, lá no Tigres, vem atuando como zagueiro. Inclusive, vem sendo muito elogiado pela imprensa local, pelos torcedores do Tigres. Ele começa como volante, sempre foi esse jogador no Internacional, né? Para quem não se recorda, ele teve uma passagem mais marcante aqui no futebol brasileiro pelo Inter, onde ele era esse volante bem físico, era também bem marcado por conta dessa raça que ele tem, dessa disposição quando ele tá dentro de campo. Só que no Tigres ele não chamou tanta atenção como volante, e aí foi um pouquinho mais para trás. E aí na zaga ele vem sendo muito elogiado. Então é um jogador que, apesar do Santos oferecer esse valor de 30 milhões, não vejo tão fácil assim o Santos conseguir trazê-lo para cá, porque tá com uma moral muito grande lá no Tigre. Só para vocês terem noção, o Joaquim, ex-Santos, que muitos de vocês, né, às vezes mandam mensagem falando: o Santos não poderia tentar o Joaquim, também é um jogador mais caro, só que ele tá com mais moral que o Joaquim. O Joaquim vem ficando na reserva. Então, volante, né, de origem, pode jogar também na lateral direita e vem jogando como zagueiro. Não sei se o Santos tentava a contratação dele para ser volante ou para ser zagueiro.
Acho que para volante, inclusive foi uma indicação do Vojvoda, mas fica aí essa curiosidade para vocês, tá? Vem jogando como zagueiro lá no Tigres e vem jogando bem, tá bom? E aí, vamos falar agora de outro zagueiro. Só que para falar desse zagueiro, eu quero falar de um outro zagueiro que não tem nada a ver com o Santos. Quer dizer, tem uma ligação com o Santos, porque de forma indireta pode atrapalhar essa tratativa do Peixe. Então, vou colocar aqui na tela uma matéria que fala do Vasco, mas vocês vão entender por que a gente vai falar do Vasco. Após negativas, Vasco retoma conversas e fica perto de acerto para contratar Carlos Cuesta. E por que isso tem ligação com o Santos? Aliás, né, mais uma curiosidade. A primeira curiosidade é que o Sampaoli, quando estava negociando com o Santos, indicou o Carlos Cuesta. Só que as negociações não avançaram. E segundo, o Carlos Cuesta, ele estava muito perto de ser contratado pelo Spartak. E qual que é a ligação dessa notícia com o Santos? Porque o Alexis Duarte, ele é zagueiro do Spartak, lá da Rússia. Então, o caminho estava mais facilitado porque o Carlos Cuesta estava indo para o Spartak para o lugar do Alexis Duarte. Então, agora o Santos tá esperando o Spartak ver se vai conseguir um outro zagueiro para aí sim liberar o Alexis Duarte, né? Informação, inclusive, do Lucas Mussetti, que trouxe esse imbróglio de que o Spartak falou agora pro Santos, olha, espera um pouquinho porque vocês demoraram, né? Porque era uma negociação que estava muito bem encaminhada, tinha o aval de todo mundo do Santos, até mesmo da época do Sampaoli, o Santos enrolou. E aí, o que aconteceu? Agora o Spartak tá com esse probleminha para resolver, né? Porque o Santos estava com esse receio de bater o martelo anteriormente, porque apesar do Sampaoli avaliar ele de forma positiva, o Sampaoli gostaria do Carlos Cuesta, entende? Então, todo esse bololô aqui estamos explicando para vocês como uma notícia às vezes tem ligação com outra no futebol, tá certo? Então, vamos aguardar para ver essa questão do Alexis. O Santos eu acho que não vai ficar esperando tanto, porque a janela se encerra no dia 2. Então, se começar a demorar, deve ir com tudo acima do Adonis. Adonis Frias também, que é um jogador que agrada bastante a diretoria do Santos, que pertence ao León. O Santos já enviou uma proposta para ele. O Santos vem trabalhando em mais de uma frente, tá? Porque se recebe a negativa de algum clube e recebe avanço de outro, o Santos pelo menos não fica tão atrás assim. Então é essa forma que o Santos está trabalhando. Está conversando com mais de 2 jogadores ao mesmo tempo para conseguir fechar com alguém. Porque a janela tá aí, dia 2 acaba encerrando, tá? E falaremos também sobre o Vitor Hugo, jogador meio-campista do Flamengo que não vem conseguindo ter tanto espaço assim na equipe carioca. O Santos tenta o empréstimo, um pouco mais longo com opção de compra e o Flamengo gostaria de uma obrigação de compra, né? Um período mais curto aí desse empréstimo com o Peixe. Só que, de acordo também com o Lucas Mussetti, existe esse impasse em relação ao presidente do Flamengo, o BAP, que ele não está tão convencido assim de que o melhor modelo de negócio é negociar o Vitor Hugo por empréstimo ao Santos. Tá? Ele que inclusive quase foi em definitivo ao Famalicão de Portugal, então existe esse imbróglio tentando convencer o presidente do Flamengo, o Felipe Luiz, que inclusive o Felipe Luiz, tá? Ele entende que o Vitor Hugo ele deve jogar como ponta pela direita e não ali no meio-campo, né? Um terceiro homem de meio-campo, segundo volante, enfim. Ele entende que tem que jogar um pouco mais aberto. E a concorrência no Flamengo é muito grande, né? Então, um jogador que apareceu pro futebol brasileiro com o Sampaoli, teve uma sequência no Flamengo com o próprio Sampaoli, era um pedido também do Sampaoli que a diretoria do Santos aprovou, gostou do nome, principalmente o Alexandre Matos, repassou ao Vojvoda, o Vojvoda também gostou desse nome, só que tá nesse impasse aí em relação ao presidente do Flamengo. Então, para meio campo, Rômulo e Vitor Hugo. Vamos ver se os dois clubes enrolarem, se o Santos tem um plano B para conseguir essa contratação. Tinha o Santiago Gonzalez também, do Tigre, que o Santos tinha oferecido uma quantia bem alta
para a equipe argentina, só que aí o Vojvoda acabou preferindo o Rômulo, então o Santos meio que mudou também o foco dessa negociação. Enfim, mudança de rota, principalmente por conta dessa mudança também de rota da diretoria do Santos, né? Sai Sampaoli e vai para Vojvoda. Lógico que o treinador que foi contratado também vai ser ouvido pela diretoria do Santos, ainda mais que é um projeto a longo prazo, né? O projeto do Vojvoda é para pelo menos ele terminar 2026 sob o comando do Santos. E se der tudo certo, quem sabe uma renovação. Mas é isso. Provavelmente as negociações vão avançando nos próximos dias, porque a janela é até a próxima terça-feira. Mas desses nomes que a gente falou aqui, quem mais te empolga para reforçar o Santos? Qual posição necessita urgentemente o Santos se reforçar? Acho que o Santos faz bem em querer fechar com 2 zagueiros. Para mim, essa é a posição top 1 que o Santos tem que resolver, né? Jogadores para chegar e para ser titular. Até porque, se a gente pensar em 2 zagueiros contratados, já tem o Luan Pérez, que hoje é o titular, e você pode pensar também que o Vojvoda pode utilizar 3 zagueiros. Então é importante você ter 3 nomes aí considerados titulares para que o treinador possa mexer da forma que ele achar interessante. Que ele fez isso no Fortaleza, de jogar com 3 defensores, por exemplo. Tem a situação do Zé Ivaldo também que está indefinida, além do Guilherme. Muita coisa acontecendo no Santos Futebol Clube, viu? Mas para você ficar por dentro de tudo, já se inscreve aqui no canal, que é extremamente importante, e qualquer novidade a gente volta aqui para trazer para vocês. E me acompanhem também nas redes sociais, @NagilaLuz no Twitter e também no Instagram. Obrigada pela companhia, você que ficou aqui até o final. Grande beijo para vocês e até um próximo vídeo.